hoje é o primeiro livro do profeta Samuel. Tanto o primeiro livro de Samuel como o segundo, no cânon judaico, formam um livro só. E os dois mostram a transição da teocracia, governo por Deus, para a monarquia, governo por reis. Dentre os cananeus que continuaram morando ali na Terra Prometida, os filisteus são o povo que se destaca, sempre em luta com os israelitas, até que num determinado momento eles tomam a Arca da Aliança e levam para a Filístia. Quem escreveu o primeiro livro de Samuel foi o próprio Samuel, a não ser do capítulo 25 até o 31, no final do livro, porque no capítulo 25 é contada a morte de Samuel. Então, provavelmente quem escreveu foi o profeta Natã ou o profeta Gade. O livro foi escrito mais ou menos em 1000 a.C., em Ramá, que era a cidade onde Samuel morava. O nome Samuel significa no hebraico pedido a Deus. O livro conta o que aconteceu desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O verso-chave, que é aquele que resume a ideia central do livro, está lá no capítulo 12, verso 13. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Como é que esse livro pode ser dividido? Eu coloquei 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 7 e conta a história de Samuel. Conta o nascimento dele, o chamado dele para servir a Deus, até a época em que ele já era idoso e o povo pediu um rei para Israel. A segunda parte vai do capítulo 8 até o capítulo 15 e conta a história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Conta como ele foi escolhido, como o começo dele caminhando com Deus foi bom, foi bastante positivo, mas no meio do caminho ele acabou se desviando e sendo rejeitado por Deus por causa de desobediência. E a terceira parte é a história de Davi. Vai do capítulo 16 até o capítulo 31, no final do livro. Conta como Davi foi escolhido, de onde ele veio, como é que ele foi se destacando no exército de Saul, como o filho de Saul, Jonatas, se apegou a ele, se tornou o melhor amigo dele, e como Saul várias vezes tentou matar Davi. Narra também a morte de Saul e de Jonatas numa batalha. Jesus pode ser visto aí nesse livro? Pode sim. A forma principal é na pessoa de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Olha o que está escrito no capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E nos versos 6 a 12, conta como ele chegou na casa de Jessé, mandou virem todos os filhos, e todas as vezes em que aparecia algum que ele achava que era o rei por causa da aparência imponente, Deus dizia: não, não é esse. Esse eu rejeitei. Até que parecia que todos os filhos tinham passado por ali e nenhum deles foi escolhido por Deus. Aí Samuel perguntou: não tá faltando ninguém? Jessé respondeu: tem o caçula, tá lá no campo com as ovelhas. Aí Samuel mandou que chamassem esse rapaz. Quando ele entrou, ele ainda era um adolescente. Deus falou: foi esse que eu escolhi. E uma coisa que Deus falou para Samuel, enquanto ele estava ali achando que o escolhido seria um dos irmãos de Davi, tá no capítulo 16, verso 7, e fala assim: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você lembra quando a gente viu o livro de Ruth? Ruth teve com Boaz um filho chamado Obed. Obed cresceu e se tornou pai de um homem chamado Jessé. É esse Jessé, pai de Davi, que é neto de Ruth e de Boaz. E Samuel ungiu Davi e voltou para sua cidade. Em Mateus 25, 31, Jesus está falando assim a respeito de si mesmo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, mostrando que ele é rei. E ele é um rei segundo o coração de Deus, porque ele é o próprio Deus. E que lições a gente pode tirar para nossa vida aí? A primeira está lá no capítulo 17. Quando Davi ainda era muito novo para servir o exército, os irmãos dele tinham sido convocados para a guerra contra os filisteus. Nessa guerra, os filisteus tinham do seu lado um dos descendentes dos gigantes chamado Golias. E todos os dias, esse Golias ia lá na frente dos exércitos de Israel para desafiar, dizendo que nenhum deles seria capaz de derrotá-lo e querendo que eles escolhessem um campeão para lutar com ele. Um dia, o pai de Davi mandou que ele fosse lá no acampamento para levar uns queijos, algumas coisas para os seus irmãos, e Davi foi. Enquanto ele estava lá, o gigante Golias apareceu para fazer o seu desafio diário. E Davi ouviu
viu e achou um absurdo que ninguém se prontificasse a enfrentar aquele gigante. E Davi se apresentou para lutar. E ele foi a Saul e disse assim a partir do verso 34: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E quando ele foi enfrentar Golias, Golias ficou zombando a respeito dele. E Davi respondeu assim, no verso 45: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi mostrou que ele entendia perfeitamente a correspondência entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ele sabia que aquelas ofensas todas de Golias não eram contra Israel, eram contra o Deus de Israel. Lá em Efésios 6, de 10 a 18, Paulo fala a respeito da batalha espiritual que se desenrola enquanto as coisas estão acontecendo aqui no nosso nível material. E ele fala que a nossa luta não é contra as pessoas que a gente está vendo, mas contra espíritos que estão por trás dessas pessoas e suas atitudes. Lá no capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calcados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Davi não conseguiu vestir a armadura de Saul. Era muito pesada para ele e só atrapalhava. E ele foi enfrentar o filisteu só com pedras que ele pegou no rio e a funda dele, que ele estava acostumado a manejar. Mas ele não estava só com isso. Ele estava com a armadura de Deus. E por isso ele conseguiu vencer Golias. E isso é para nós também. Quando você estiver enfrentando alguma luta, não pense que é contra aquela pessoa que está se opondo a você, ou aquela instituição, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores, esses seres espirituais do mal nas regiões celestes. Uma segunda lição está no motivo que levou Deus a rejeitar Saul. Deus tinha dado para os israelitas a ordem de ir contra os amalequitas, que eram um povo que havia atacado os israelitas enquanto eles estavam no deserto, saindo do Egito. Deus determinou que todos os seres humanos, todos os animais, tudo que fosse vivo no reino dos amalequitas fosse destruído, fosse morto. Saul foi com seu exército, mas resolveu poupar o melhor das ovelhas e o próprio rei Agag. E Deus falou para Samuel: eu me arrependo de ter escolhido Saul, porque ele desobedeceu a minha ordem, e mandou Samuel lá no acampamento. Quando ele chegou lá, Saul chegou todo faceiro, dizendo: eu obedeci às ordens do Senhor. E aí Samuel falou assim: então que barulho de ovelha é esse que eu tô ouvindo? E Saul respondeu: é porque eu resolvi poupar o melhor das ovelhas para sacrificar a Deus. E aí Samuel respondeu assim para ele, no capítulo 25, verso 22: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Por isso, não adianta nada você dar um monte de oferta para a igreja, não adianta nada você trabalhar, fazer um monte de coisa para Deus, para os irmãos, se no fundo você é desobediente. Não adianta nada nos domingos você fazer um monte de coisa boa, mas de segunda a sábado você ser totalmente rebelde. Para Deus você está sendo como um feiticeiro. Uma terceira lição está na amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas era o filho mais velho de Saul e era o herdeiro natural do trono. Só que ele sabia que Deus
Deus havia rejeitado o pai dele e que tinha escolhido Davi. Qual seria a atitude natural de um herdeiro do trono, sabendo que esse trono ia passar para outra pessoa? Ciúme. Mas não foi assim que Jonatas agiu. Durante todas as vezes em que Saul tentou matar Davi, Jonatas defendeu e protegeu o amigo dele. No capítulo 20, ele encontra Davi e no verso 17 fala que Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, porque era seu amigo leal. A partir do verso 30, conta o seguinte: a ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Mais tarde, no capítulo 25, Jonatas reencontra Davi. Davi estava fugindo de Saul, se escondendo, e Jonatas vai ao encontro dele e fala assim: não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Jonatas sabia que o trono não era dele, mas ele se contentou em ficar em segundo lugar. Ele nunca chegou a ocupar esse posto porque ele morreu na mesma batalha em que Saul morreu. Mas se ele tivesse ficado vivo, ele teria mantido a lealdade dele e sido só o segundo no reino de Davi. Será que a gente é capaz de ter uma amizade assim tão leal? Esse foi o resuminho de 1 Samuel. Na próxima semana, a gente vai ver o segundo livro de Samuel, que conta a história do reinado de Davi após a morte de Saul. Não perca!